por que que o Alaska Black, né, os dois, né, mas principalmente o BDR, por que que caiu tanto? Agora deu uma recuperadinha, mas por que caiu tanto ali no meio do caos? Contar um segredo para vocês, a gente já voltou alguma coisinha no dólar, mas nada assim. Não estão assustados com o dólar, não? O que vocês conseguem olhar para trás e falar assim, o que foi de erro? Claro que vocês tinham uma estratégia baseada no que iria acontecer com o país, né? Tava tudo para o país porrar, enfim, 130, 140, 150 mil pontos, e de repente veio o caos. Mas o fundo ele não tem que estar preparado também para um cenário de caos? Então, aquela coisa que o Tyson falou, né, Mike Tyson, você tem um plano até levar um soco na boca, né? Então... Hoje vocês ainda continuam, Magalu, Cogna, vocês ainda continuam. E aí, em falando algum momento, né, no meio do caos ali, porque um outro perguntava aqui com a gente, no meio do caos, que você sabe que circulou um boato, a Alaska vai quebrar, né? Enfim, para quem não sabe, um fundo, além de quebrar, as pessoas podem ter que aportar mais dinheiro, né? Os cotistas, né? Tem também essa possibilidade. Em algum momento, vocês deu um frio na espinha assim, falou, putz, pode ser que dê cagada? Sobre a taxa de ADM e performance. O pessoal pergunta assim, pô, mas agora que caiu, eles vão também cair junto com a gente? Se eles vão rever taxa de ADM ou performance, alguma coisa ou não? O que vocês estão, assim, observando, olhando de papel? Não quero saber o que vocês aportaram, mas o que vocês estão olhando, né? O pessoal do canal sempre pergunta muito, assim, pô, o que tá de... O que é bom e tá barato, assim? Vocês estão observando que vocês não fizeram posição, mas vocês estão olhando. Senhoras e senhores, bilionários e bilionárias, presidiários e presidiárias, sejam bem-vindos a mais uma live. Hoje o bicho vai pegar aqui na live. A gente vai entrevistar nada mais, nada menos que Ney Miyamoto, gestor do Alaska Black. Uma porrada de gente tem dinheiro no Alaska Black, no fundo. Muita gente ficou preocupada, né, com o que aconteceu aí com o coronavírus. O fundo chegou a cair mais de 70%. Só que não sou eu que vou entrevistar, não. Vocês que mandaram uma porrada de perguntas, eu acho que foi a vez que vocês mais responderam a nossa solicitação. Uma porrada de perguntas e perguntas que a gente vai colocar o homem contra a parede, né? Vamos ver como é que ele vai sair. E, enfim, outra coisa que eu queria dar de recado. Quem não está inscrito no canal, já se inscreve aqui embaixo, ó, clicar em inscrever-se, muito simples, muito rápido. A gente está colocando conteúdo aqui todos os dias no canal. Esse foi o lado bom aí da pandemia. O que mais eu queria falar? A gente começa as lives, sempre é feito em primeira mão a live no nosso Instagram. Aí no nosso Instagram que é feito primeira live, 1 bilhão educação financeira. E o último recado, a minha carteira de investimentos eu acabei de colocar no nosso grupo VIP do Telegram. Fabrício, como que faz para entrar no Telegram? Tá aqui embaixo o link, ou digita no Telegram, 1 bilhão educação financeira. O Telegram, concorrente do WhatsApp, não tem erro. Quem ficar até o final da live, depois comenta. Zerei a live. Põe nos comentários, a gente prioriza nos comentários quem escreve zerei a live, né? Porque a gente sabe que a pessoa viu até o final. Deixa eu ver aqui, calma aí, eu vi o Ney aqui já pedindo autorização. Calma aí que hoje a live tá bombando, começou já com tudo aqui. Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí. Opa, opa. Fala, Dr. Ney, como é que você tá? Tô bem, tô bem em casa aqui, trancado. Anda passeando, nem passeio no Ibirapuera não tem mais, né? Tá fechado o parque, né? Eu passeio aqui perto, assim, de casa, eu moro perto do parque, mas assim, é muito triste ver o parque fechado. Eu lembro o dia que anunciaram que ia fechar, a primeira vez até acho que dia 30 de abril, sei lá. Eu já fiquei bem triste, e aí prorrogaram. Eu achei que você tinha uma chave, né? Como eu sei que você vive lá, foi certeza que o Ney tem alguma chave, de vez em quando ele abre o parque, vai lá, dá uma volta e sai, né? Mas não tem, né? Ney, você sabe que hoje não sou eu que vou fazer essa live, né? A gente reuniu uma porrada aqui de perguntas dos nossos inscritos. Obviamente que a gente separou as piores, né? As que te deixam mais contra a parede, né? A gente não separou as boazinhas. E aí a gente já quer começar falando aqui, o pessoal perguntou que essa foi acho que a mais repetida. Por que que o Alaska Black, né? Os dois, né? Mas principalmente o BDR, por que que caiu tanto? Agora deu uma recuperadinha, mas por que caiu tanto ali no meio do caos?
Então, o Alaska Black Institucional, primeiro é um fundo long only, né? Um fundo puro de ações. Então ele caiu, vai mais ou menos em linha com a classe de ativo. O Alaska Black FICFIA BDR, ele sofreu mais porque ele também tinha posições vendidas em dólares e também aplicadas em juros, né? Uma posição que trabalhou muito bem nos últimos anos. Nos últimos anos, eu digo desde o final de 2015 até o final de 2019, que assim, a gente viu um movimento de queda de juro e apreciação do real. Só que os preços ficaram disfuncionais ali em março. E a gente não é aqui esse barulho. Tá passando uma moto aí. Passou uma R1 aqui, Cláudio. E aí a gente, nessa hora disfuncional que a gente estava vendo o juro explodir e o dólar também explodir, a gente resolveu sair dessas posições. Eram posições grandes, né? Assim, do dólar era equivalente a um patrimônio do fundo. A do juro era equivalente mais ou menos para funcionar como um paraquedas para essa posição. Então foi assim uma saída que não foi definitiva, porque a gente não abdica de operar esses mercados, mas depois o comportamento do Alaska Black BDR ficou muito mais parecido com o do institucional. Contar um segredo para vocês, a gente já voltou alguma coisinha no dólar, mas nada assim... Não estão assustados com o dólar, não? A melhor, assim... Eu não estou assustado porque eu não tenho dívida em dólar, mas a gente entendeu, assim, a gente entendia que o dólar parecia caro no mundo, parece caro no mundo, e o real parece muito barato. Quando isso vai convergir, ou quando a gente vai ver isso, pode levar algum tempo. Então, a nossa tese principal, que vem desde lá de trás, é que a gente espera uma apreciação das empresas brasileiras, principalmente as listadas, que costumam ser líderes de mercado, né, dominantes, e uma apreciação maior em moeda forte do que em reais, como a gente vê nos ciclos que acontecem a cada mais ou menos 7 anos na bolsa. Então a gente viu, assim, o fundo do poço talvez tenha sido ali dia 21 de janeiro de 2016, quando a gente tinha um índice abaixo de 40 mil pontos e um dólar caríssimo, acima de R$4, né? Então, quando você dividia um pelo outro, chegou a dar 9.100. Ou seja, a bolsa cotada a $9.100. A gente não chegou nesse patamar agora, né? Porque, assim, seria, no nível atual, seria a gente ter um dólar de R$7, alguma coisa assim. Que algumas pessoas falam que o dólar natural seria 7 corrigido pela inflação, né? Esse dólar de 7 é o dólar que eles corrigem de novembro de 2002, né? Que corrige com a inflação norte-americana e com a brasileira, né? Então, você vai olhar e pega esse diferencial que falam que o high mesmo do dólar contra o real foi na época que o mundo parecia que ia acabar porque o Lula estava prestes a ganhar a eleição aqui no Brasil, né? Oi, deixa eu perguntar. Perguntaram o seguinte, que o pessoal viu assim várias lives, vocês fizeram uma live, né, quando estava aqui no meio do caos. O que vocês conseguem olhar para trás e falar assim, o que foi de erro? Claro que vocês tinham uma estratégia baseada no que iria acontecer com o país, né? Tava tudo para o país porrar, enfim, ou 130, 140, 150 mil pontos, e de repente veio um caos. Mas no fundo ele não tem que estar preparado também para um cenário de caos? O que você fala assim, o que vocês não fariam hoje? Assim, o que eu não faria hoje são várias coisas, mas assim, engenheiro de obra pronta é fácil, né? Sim. Tava lembrando, assim, o Natal, o último Natal, né? Você via todo mundo muito eufórico com o Brasil, uma esperança de um 2020 fabuloso, né? A gente vai ter um PIB bacana, reformas para acontecer aqui no país. Sim. E aí, assim, a gente tem que lembrar de uma carta que a gente escreveu, né, faz muito tempo. Eu até recomendo as pessoas lerem as cartas, porque quando vão investir, é muito importante entender no que elas estão investindo, fazer o dever de casa. Não investir porque a gente teve anos fabulosos só, mas entender por que a gente teve anos fabulosos e como é que a gente reage. E esse exercício a gente tem que fazer sempre. Então, aquela coisa que o Tyson falou, né, o Mike Tyson, você tem um plano até levar um soco na boca, né? Então, a gente tem toda uma planificação e esse soco foi uma cacetada, assim, que obviamente a gente não estava preparado para isso. As coisas que você aprende
o instinto de sobrevivência tem que ser sempre muito importante quando você é investidor, né? Não que a gente não tivesse com esse instinto, mas ele tem que estar sempre aguçado, a atenção total. Não foi privilégio nosso não antever o impacto do corona, né? Eu lembro que no final de fevereiro, começo de março, eu participei de um evento em Belo Horizonte com um economista dos maiores bancos do Brasil, e eles falavam assim, eles esperavam o impacto de Wuhan como um centro importante na cadeia de produção mundial, que podia gerar, assim, cada ponto de PIB que caísse na China geraria um impacto de 0,20 no PIB brasileiro. Tá. E eles esperavam, tipo assim, vai 2% de queda na China. Por causa da compra de commodity brasileira, basicamente. Isso. Então, e aí a gente cairia, o PIB retornaria, não esses números que a gente está vendo agora, menos 5, menos 6, que as pessoas estão projetando. E aí, assim, acho que a posição que a gente tinha de derivativos, a gente vai ter que ser mais cirúrgico na hora de montá-las. Tem uma questão importante de usar outros instrumentos, não só o mercado futuro, que era onde a gente estava. Então, você montar uma posição via opção, alguma coisa assim, né? Mas a nossa filosofia, e aí eu acho que é bacana o trabalho que vocês fazem de educar, assim, a gente tem um grau de risco que as pessoas devem saber que não é trivial, não é o basicão. A gente, por exemplo, não concordo que volatilidade seja a melhor medida para você falar de risco, mas a gente teve historicamente mais vol do que a bolsa, por exemplo, que o índice Bovespa. O Sharpe de vocês é bom? Ele ficou meio detonado agora, né? Mas assim, era? Era fabuloso. Né? Por quê? E assim, o Sharpe mesmo é uma medida, assim, um outro dia a gente vai discutir isso, mas na questão matemática, né? Porque se você olhar a vol e o retorno, né? Se você tem os retornos, você vai acumulando os retornos, não importa que a vol é muito alta, ou que ela é tão alta assim. Então, ela é uma medida que às vezes pode te enganar. Sim. É só um parâmetro, mas não é 100%. Então, assim, o nosso hedge, que a gente fala, é não ter. Então, assim, eu acho isso aqui perigoso, eu não vou ter. Mas se eu acho isso bom, por que não ter? Ou se eu vou ter tal coisa e eu preciso ter um hedge, já não parece, não é tão bom assim, entendeu? É um negócio... Então, o que a gente procura, principalmente, são bons negócios, e aí a parte do risco, como é que você minimiza o risco? Quando você vê um bom negócio, pagando o mínimo possível. Então, assim, o desconto é sua margem de segurança. Tá, porque se der tudo errado, você ainda pagou barato. Isso é. Tudo bem que agora parece que o mundo ficou super caro até janeiro desse ano, fevereiro desse ano. Sim. Mas a gente vê bons negócios ainda. E a gente está muito confiante. Principalmente, assim, o negócio que ficou intocado, por exemplo, o nosso processo de investimento. Hoje vocês ainda continuam, Magalu, Cogna, vocês ainda continuam. A gente fez realocações, né? A gente acrescentou 2 papéis novos na carteira, que eu não vou dizer quais são, mesmo que você coloque contra. O Breda já tinha dado um spoiler há uns meses atrás, era algum daquele? O Breda tinha dado spoiler, lembra? Que a gente se encontrou lá no evento, ele já tinha dado spoiler. Mas sei lá, ele falou para eu nego, não sei, mas a gente... Por quê? Porque foram empresas que a gente olhou lá atrás, gostou muito, só que tinha um defeito que era o preço. E aí agora a gente entendeu que ficou descontado de uma maneira que a empresa continua muito boa. Óbvio que você tem mercados que vão sofrer, né? Assim, o varejo, por exemplo, varejo tradicional... Você diz tradicional porque o Magalu não se encontra no tradicional. Exatamente, a multicanalidade deles é um negócio importantíssimo. Inclusive, eu não posso falar muito de Magalu porque eu estou em período de silêncio. Lembra que eu falei disso? Beleza. Foi uma posição que a gente, no período de silêncio, a gente não pode negociá-la, inclusive. Mas que a gente viu essa acelerada que deu para o lado de e-commerce é muito interessante. Isso você vê que está acontecendo nos Estados Unidos, que acontece com a Amazon, não sei o quê.
Sim. E esses caras assim, são extremamente competentes. A gente admira muito eles. Assistindo uma ação ligada a shopping, não tinha, não? Aliança Sonai. Continuam com posição, acreditam ainda ou estão esperando o momento de se desfazer? A gente não aumentou nada, né? Mas Imagino que sim. O que aconteceu foi assim, foi um papel que foi para baixo do valor patrimonial. Né? Eles vendessem os shoppings, tudo bem, que hoje você tem que fazer uma reavaliação disso tudo. Mas a gente entende que eles têm ativos muito bons, que assim, a gente vai ter novos hábitos, né? A gente vai lavar muito mais as mãos, mas algumas coisas aqui no Brasil, assim, de shopping bem administrado, que você tem, por exemplo, empresas fabulosas igual a Multiplan, assim, a gente só não tem porque a gente achava caro, ou havia o relativo da Sonai mais barato, ou Iguatemi, assim, que é meio... que aí não dá para comparar tanto com o mercado nos Estados Unidos, porque a gente tem o privilégio de ter violência, aqui no Brasil tem umas coisas assim, que levam... Um pouco diferente. A gente tem menos opções de entretenimento, então a gente vê como um grande centro de entretenimento. E a gente segue confiante. E ali, que foi um que a gente se preocupou, preciso até ver, no final do ano passado, né, quando a gente foi olhar, a primeira coisa que a gente foi olhar foi a situação de liquidez das empresas investidas. E a Aliança Sonai, por exemplo, em dezembro de 2019, ela fez um follow-on e captou 1 bilhão e 200 milhões de reais. Isso está em caixa, beleza, não fizeram nenhuma aquisição nesse período. Então, a gente ficou mais confortável com isso. Tem caixa. No primeiro momento, porque, assim, qual foi o grande papel dos bancos centrais no mundo? Prover liquidez. Então, a gente foi olhar, né, quando você for fazer aqueles cursos de análise de balanço, liquidez corrente, não sei o que, você vai ver o perfil da dívida. A gente ficou bastante confortável, apesar de ser um setor que, assim, os caras, alguns só tem restaurante funcionando para delivery. Então, tá fechado. Tá fechado. Você acha que vão continuar indo em shopping na mesma frequência depois que passar tudo isso? Imediatamente, provavelmente não. Mas depois você acha que retoma? Mas do jeito que o pessoal tá ansioso, é capaz de subir muito no começo e depois cair. Depois ajeita, fala, nossa, como eu preciso ir pra qualquer lugar, vamos pro shopping, vamos pro cinema. A vontade que as pessoas têm de ir num restaurante hoje em dia, por exemplo, né, pra Sim. dar uma desopilada no fígado, assim, pra curtir um pouco, assim, tem uma demanda reprimida aí gigante. Mas tem algumas mudanças de hábito, sim. Mas aqui no Brasil a gente entende que até talvez o papel do shopping mude um pouco, né? Ser muito mais como tinha aqui antigamente a Roscar Freire, né? Que você tem lojas conceito, que é para mostrar as coisas que as pessoas no final talvez comprem via e-commerce, mas você precisa mostrar as coisas que você tem. A gente segue confiante. Eles têm ativos muito bons. É muito bem tocado. Vocês têm também Braskem? Tem ainda, né, Canona? Braskem é uma posição que a gente diminuiu, aumentou. A gente ficou um pouco assustado com o que aconteceu com o petróleo. E aí a preocupação seria a Braskem pode ter uma queda, mesmo apesar das margens estarem dos petroquímicos estarem nas mínimas históricas, pode ter uma mais compressão de margem ainda, né? Mas a gente viu que não houve. E aí o custo deles, que é a nafta, desabou. Então foi um negócio bem bacana. E aqui a parte brasileira, nada de braçada com um câmbio desse. Né? Sim. E aí quando a gente tem Braskem, a gente pode vender um pouquinho de dólar também, né? Porque assim, aí no sentido não é só vender o dólar, por quê? Porque a empresa está se beneficiando desse dólar. Né? Então a gente trava essa situação, porque ela não vai ser... O que move o preço da ação é o resultado, a geração de caixa. A geração de caixa num dólar a R$4, quem sabe um dia, não é tão brilhante quanto a 5,60. Né? Então você consegue travar essa variável. É por isso que a gente tem alguma coisa que a gente vendeu de dólar. E aí, em algum momento, né, no meio do caos ali, porque um outro perguntava aqui com a gente, no meio do caos, que sabe que circulou um boato, a Alaska vai quebrar, né? Enfim. Para quem não sabe, um fundo, além de quebrar, as pessoas podem ter que aportar mais dinheiro, né? Os cotistas, né? Tem também essa possibilidade. Em algum momento, vocês deu um frio na espinha assim, falou, putz, pode ser que dê cagada? Não. A questão de quebrar, assim, isso que a gente vai aprendendo com o tempo, né? Então, essa semana fez dia 18, né, antes de ontem, foi o aniversário de 3 anos do fatídico Joesley Day. A gente também tinha muita posição de derivativo, né? A gente olhou e o que quebraria um fundo é a questão de liquidez, né?
Então, você está 100% aplicado em ações. Você tem posições de derivativos, você toma ajuste. E na época, se você vendia ações em D mais 3, sabia o dinheiro de algum lugar. você precisava ter o ajuste em D mais 1, assim, a gente já trabalhava bastante com a gestão da liquidez do fundo. E ali foi uma escola da gente ter assim, condições de estresse mesmo. Então, o que agravou essa história de a Alaska vai quebrar, ou que teve gente que falou, o que aconteceu? Teve um fundo bastante grande que tem o mesmo administrador que os fundos da Alaska. Só que esse fundo, ao contrário, assim, diferente do que a gente faz, ele se alavanca em ações, alavancava em ações. Então, o que você faz? Você compra R$100 de Petrobras. Aí você dá essas Petrobras de garantia e pega mais R$50 e compra mais R$50 de Petrobras. Então você tem 100 de capital com 150 de ativo. Alavancado 50. Só que se isso aí cair, o que acontece? O seu administrador, que é o cara que te deu essa alavancagem, ele vai reduzir a sua posição. Por quê? Porque a garantia do empréstimo que ele deu. Sim. Então, vamos fazer a conta como se fosse ao contrário. Se fosse um para um. Então, para cada Petrobras, o cara te dava mais uma Petro. Então, você tinha 100 reais e a posição de 200. Só que a Petro caiu mais de 50%. Então, essa sua posição de 200 vale menos de 100. Sim. E você deve 100. Que o cara vai liquidar a sua posição para pegar o dinheiro para ele. E aí, esse fundo, que é um pessoal bastante competente, né, assim, na seleção de empresas, eles tinham uma posição bastante relevante de Magazine Luiza. Muita gente associa, ainda bem, a Alaska a Magazine Luiza, porque boa parte da nossa história, a parte exitosa da história, foi assim, muito com eles. E aí, viam assim, o banco administrador zerando uma posição grande de Magazine Luiza. E as pessoas falando, não, sabiam que estavam zerando uma posição, associaram com a gente. Mas teve... que eram vocês. Assim, o impacto foi receber um monte de e-mail, ligação, não sei o que, gente. Vocês vão quebrar, não sei o que. Não vamos. Pelo menos agora não. Então não teve esse risco. Se você tem uma posição de dólar, assim, a gente falou, a gente poderia quebrar se o dólar fosse R$11. Porque eu ouvi gente do mercado, né? Assim, as pessoas de banco, do BTG, falando, tá circulando isso. Eu falei, como assim, a Alaska vai quebrar, vocês estão malucos, meu? Me surpreende o banco que você mencionou, porque ele é o administrador, mas tudo bem. Mas eu tô falando assim, não do banco, né? De pessoas de dentro. Aí eu falei, não tô sabendo não, mas duvido que eles, né, tenham alguma coisa. Quem era um maluco tinha um outro oriental de um fundo aí que era um baita de um maluco que já quebrou várias vezes. Que não foi esse no caso, né? Assim, dizia assim, oriental, eu sou descendente de japonês. Brincadeira. Que é outro oriental, não é japonês. Exato. É outro país. É outro país. Hoje somos todos amigos. Todos amigos. Ney, deixa eu te perguntar outra coisa. Sobre a taxa de ADM e performance. O pessoal pergunta assim, mas agora que caiu, eles vão também cair junto com a gente? Se eles vão rever taxa de ADM ou performance, alguma coisa ou não? Falei, bom, eu acho que não, né? Tem uma questão... A taxa de administração é questão do mercado, né? Assim, e tem taxa de administração que todo mundo ficava muito tranquilo de pagar porque a gente performou muito bem nesses últimos tempos e não tinha problema nenhum. A gente não vê nenhum movimento de redução dessa taxa. O que a gente vê, por exemplo, na performance, que aí também é uma outra questão, como é a estrutura dos fundos no Brasil, o que acontece? Se você tinha o fundo com a cota R$1, né? E aí você tinha R$1.000. O fundo caiu para meio a cota. Então seus R$1.000 viraram 500. Aí entra alguém novo e compra a cota a meio, compra R$500 dessas cotas, compra 1.000 cotas a meio. Você vai ter a mesma posição que você. Tá. E aí, assim, é uma deficiência de como funciona no Brasil. Então, se
o fundo anda, a taxa de administração ela é rateada na cota. Uhum. Então, o cara que toma o trampo, ele está de alguma forma pagando alguma coisinha do outro que entrou num preço mais baixo. Sim. Então, a gente analisa, vê como é que poderia tentar consertar isso. Entendeu? Mas é muito difícil. Seria uma redução da taxa de performance, não? Não seria uma Uma redução. compensação? O que a gente... Assim, como é que funciona nos Estados Unidos? Você faz séries. Então, velho, como é que você faria uma série no Brasil? Você fecha um fundo e abre o outro igual. Para novos aportes. Faz um espelho, um espelho. Isso. Compra o mesmo, mas a questão hoje disso é que no princípio, por exemplo, fica muito caro para os novos entrantes se você não tiver seed money para o fundo novo. Uhum. Entendeu? Aí, porque você tem um mínimo quanto custa um fundo. Não sei o quê. Então, tem todo, assim, a gente está de olho, a gente presta atenção nisso. Né? Assim, se tiver qualquer novidade, eu te falo, mas não tem previsão para isso. Vocês estão, assim, observando, olhando de papel? Não quero saber o que vocês aportaram, mas o que vocês estão olhando, né? O pessoal do canal sempre pergunta muito, assim, pô, o que tá de olho? O que é bom e tá barato, assim, que vocês estão observando, que vocês não fizeram posição, mas vocês estão olhando. Eu vou mencionar coisas que a gente não... Eu vou tentar te despistar, né? Então, assim... Mas o que aconteceu foi o seguinte, a gente teve uma queda que foi a mais acelerada, né, de todas as crises que eu vivi, acho que até que o Luiz Alves viu também, né? De uma vez, assim, a velocidade. Então, caiu tudo de uma forma meio parecida, né? Bastante irracional. E aí, assim, setores que a gente admira no Brasil e que a gente achava caro, por exemplo, bancos, teve banco que parece que ficou bom. Uma boa oportunidade. Né? Tipo? Dos grandes, Bradescão, Itaú, isso, Todos. Banco do Brasil. Uhum. Né? O setor elétrico, tem empresas bem tocadas, o pessoal adora Equatorial, por exemplo, assim, a gente olhava e falava assim, pô, é caro isso, mas parece que ficou muito descontado. Então, apareceram oportunidades nesses mercados. Só que a gente não entendeu que era a oportunidade suficiente para a gente trocar o que a gente tinha por isso. Agora, se diz. Agora. Mesmo agora. Entendi. Mesmo agora. Mas, assim, todo o risco, por exemplo, que a gente enxergava para o setor financeiro, por exemplo, né, aquela questão de, não, o Brasil, a concentração é muito grande, você tem um oligopólio, para os caras vai se concentrar mais agora. Eu também acho. Então, também, mesma coisa. Você tinha aquela pizza, talvez você não vai ter mais esses ROIs de 22%, 25% ao ano. Né? Mas você continua tendo resultados interessantes. Eles têm, assim, se você pegar o setor financeiro, deve ser uma pizza de mais ou menos 100 bi de real. 100 bi de reais, vamos usar a concordância correta. Que de PNL, né, de resultado, que tinha um monte de gente tentando morder. Né? Então você vê esses... o banco digital tal, um monte de fintech, não sei o quê. Nubank. Não, Nubank ainda, né, não é net. Ainda é uma parte para o Inter, PAN. Aí, assim, o que acontece? Esses ficaram muito baratos, por exemplo, para que sim chegar a incomodar, esses bancos podem comprar. Eles podem pegar a tecnologia da fintech, que tem um algoritmo XYZ, compra o cara, porque o cara que estava dando grana para esses, que não davam lucro, você acha que ele tem coragem de botar dinheiro agora? É o que eu falei, o dinheiro vai ficar muito mais escasso. Exatamente. O dinheiro vai ficar mais caro no mundo, né? Mas o dinheiro é mais caro. Na TV Record você falou isso, eu vi. Pô, você tá de olho. Tá de olho. Não, porque eu fui ouvir suas dicas do que fazer com 600 reais. O que será? Qual a mágica que ele vai falar que dá pra fazer com 600? Você ficou curioso. Não, mas foi bom, foi muito bom. Tá, agora, deixa eu fazer agora uma pergunta minha, porque a gente só tá fazendo da galera do canal. Eu vi esses dias sobre o Fundo Soberano da Noruega. Tá, acho que você deve ter visto, óbvio, né? Estão pegando o dinheiro de volta de alguns lugares, enfim, plano de liquidez, enfim. Isso, de alguma forma, pode chegar até o Alasca ou nada a ver? Eles estão zerando posições de outras coisas? Boa pergunta.